pode dobrar, viu? Sem ser nessa a outra. Pode fazer a curva. Fica aqui agora para entender o movimento circular uniforme com Sukita. E é isso aí, bora sair daquela análise de movimentos retilíneos e vamos agora começar a fazer curvas. É isso aí, bora começar a fazer curva e estudar os equacionamentos, estudar todos os conceitos físicos por trás disso. Mas antes de ir direto para as contas, bora analisar as características que estão envolvendo ali o MCU, o movimento circular uniforme. O MCU vai ter algumas características. A primeira dela, obviamente, que é um movimento circular uniforme. Veja aqui, se ele é circular, está falando da trajetória dele, né? Da trajetória dele, que vai ser em um formato de círculo. Então, um movimento circular. E esse uniforme quer dizer que o módulo da velocidade é constante. Por que eu falo que o módulo da velocidade é constante e não que a velocidade é constante? Porque lembre que a velocidade é um vetor. E vetor precisa de módulo, sentido e direção. Para um vetor ser constante, ele precisa que esses três caras aqui sejam constantes. No caso do movimento circular, eu vou ter o quê? Embora o módulo da velocidade fique constante, a sua direção vai sendo alterada, olha aqui. Então, a gente tem o uniforme porque o módulo dela é constante, mas ela tem a sua direção modificada. Ok? Então, essas basicamente são as características no movimento circular uniforme. O módulo da velocidade é constante, essa velocidade tem a sua direção modificada, ele forma uma trajetória de um raio R e o cara responsável por modificar a direção dessa velocidade é um carinha chamado aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro da curva. Mas a gente não está querendo analisar ela agora não. Agora a gente quer analisar os fatos gerais sobre o MCU, ok? Então bora lá. Por cima a gente viu aqui algumas características, como funciona ali o MCU, mas agora bora conhecer alguns agentes, alguns nomes bem conhecidos que trabalham nesse movimento. Começando pela velocidade angular. Bora lá, a velocidade angular vai me dizer o quê? Eu tenho o meu corpinho aqui em MCU, em um certo instante t0. E depois de um certo instante, ela vai ter a sua direção da velocidade mudada e vai aparecer em outro canto aqui da trajetória circular, em um instante t. Veja aqui, nesse momento, ele percorreu um certo arco, aqui, um ângulo, Δθ. Então, para a velocidade linear, a gente não usava V igual a ΔS de espaço sobre ΔT. Para a velocidade angular, veja que angular quer falar de ângulos. Então, a gente fala do Δθ, a variação do ângulo, do arco, sobre o ΔT. É tanto que a unidade vai ser dada em radiano por segundo. Essa é a unidade da velocidade angular. E uma observação que a gente precisa adotar aqui é que, como é que a gente relaciona a velocidade angular com a velocidade linear V? V igual a ômega vezes R. Então, é desse jeito aqui que a gente vai relacionar esses dois caras. Então, a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. Ok? Pronto, estão apresentados a velocidade angular, só que agora bora conhecer mais dois caras, o período e a frequência. Então, sem muito arrudeio, bora logo. Então, tá aqui, quem é o período? O que é o período de um movimento? Então, bora lá, a gente está falando de um movimento circular uniforme. Então, ele vai estar numa trajetória circular, vai estar andando em círculos, vai estar dando voltas. Então, o período, na verdade, é o tempo que esse corpinho vai gastar para dar uma volta. Então, é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Então, esse é o período e a gente chama de um T. Um T um pouco diferente, um T mais sofisticado, né? Enfim, esse é o período. Já a frequência quer dizer o quê?
quer dizer quantas voltas ele dá em um determinado tempo. Então, ó, a frequência é quantas voltas ele dá em uma unidade de tempo. Então, por exemplo, período vai ser um tempo, então a unidade do período é o segundo. Frequência é a quantidade de coisas que um corpo consegue fazer por tempo, por segundo, por minuto, por hora. Então, por exemplo, se eu digo que na minha rua passam 8 ônibus em 2 minutos, quer dizer que a frequência de ônibus que passam na minha rua é de 4 ônibus por minuto. Se eu estou batendo aqui, ó, e eu digo que eu dou 20 batidas em 5 segundos, é porque a minha frequência é de 4 batidas por segundo. Então, é sempre alguma coisa por segundo. A frequência aqui, no caso, vai ser voltas por segundo. Então, a unidade é sempre alguma coisa por segundo. Então, alguma coisa que a gente não considera dimensão por segundo. Então, a unidade pode aparecer como segundo elevado a menos 1. 1 sobre segundo não é segundo a menos 1. E isso daqui tem uma certa unidade e a gente chama de hertz. Então, aí, hertz, unidade de frequência. Então, é quantas voltas o corpinho consegue dar por segundo. Existem outras unidades? Existem, como o RPM, rotações por minuto. Então, isso a gente vai entender à medida que for fazendo as questões, mas bora tentar agora entender. A gente já sabe a relação do V e do ômega. Agora, bora tentar entender a relação da velocidade, seja ela da velocidade angular, principalmente, ou da velocidade linear, com o período e a frequência. Então, bora lá. A gente não falou que num movimento circular, o período é o tempo gasto para esse corpinho dar uma volta completa. E aí, veja, eu sei que ômega é igual a delta θ sobre delta t. Não é isso? Uma volta completa é a mesma coisa que 360 graus. Só como a gente trabalha com um arco aqui, 360 graus é a mesma coisa que 2π radiano. Então, uma volta completa são 2π radianos, só que o tempo que ele gasta para dar uma volta completa é o período. Então, veja que a gente já acha a primeira relação, que o ômega é 2π sobre t. Então, ó, tá aqui. E agora, já para introduzir um certo conceito, uma certa observação, é que o período é um inverso da frequência, ou, se a gente ajeitar isso, a frequência é um inverso do período. Então, se 1 sobre t é a frequência, veja que isso daqui pode ser escrito como ômega é igual a 2π vezes 1 sobre t. 1 sobre t não é a frequência? 2πf. Ó, ômega também pode ser escrito como 2πf. Então, aqui é para lembrar, é para gravar mesmo. Ou ômega é 2πf, ou você pode escrever o ômega como 2π sobre o período. Bom, aqui embaixo na descrição eu já deixei um link lá com o PDF com uma questãozinha para você treinar e um resumo do que a gente viu aqui agora. Mas, ó, antes de terminar, bora fazer uma questão para treinar, para deixar essas relações tudo bem tranquilas no nossa mente. Então, bora lá. O ponteiro dos segundos de um relógio instalado na fachada principal de uma fábrica tem 1,2 metro de comprimento. Calcule em metro por segundo a velocidade da extremidade desse ponteiro. Então, ó, eu tenho aqui o meu relógio e aqui eu vou desenhar o meu ponteiro. Ele quer saber a velocidade da extremidade do ponteiro. Então, esse ponteiro, a extremidade dele vai descrever um MCU justamente aqui, ó, sendo que o raio desse MCU vai ser o próprio ponteiro. E se ele tem 1,2 metros de comprimento, o raio desse MCU vai ser 1,2 metros. Veja só também que ele quer a velocidade linear dessa extremidade. Então, eu estou falando de quem? Dessa velocidade aqui. Quem é essa velocidade? A gente precisa calcular. Mas o que é que ele disse aqui a mais? Ele só me disse que o π era 3, me disse que o raio era 1,2 e ele quer essa velocidade. Mas, ó, ele disse que isso era um relógio e que era o ponteiro dos segundos, ok? Ponteiro dos segundos. Se é o ponteiro dos segundos, qual é o período
desse ponteiro? Qual é o período dessa extremidade? Período é o tempo que ele gasta para dar uma volta. E, no relógio, uma volta do ponteiro do segundo são quantos segundos? É 1 minuto, né? É o tempo para marcar 1 minuto. Então, são 60 segundos. Então, esse período são 60 segundos. Então, aqui a gente já pode analisar o quê? Lembra que ômega era 2π sobre o período? Então, esse ômega vai ser 2, o π ele pediu para a gente colocar 3, sobre o período que são 60. Lembre aqui a unidade, né? Ó, 2π está em radiano e os 60 a gente achou em segundo. Então, radiano por segundo. Então, esse ômega aqui está dando quanto? 2 vezes 3, 6, sobre 60. Isso deu 0,1 radiano por segundo. Mas ele quer quem? A velocidade v. E a gente viu que v igual a ômega r. v igual a ômega 0,1 e o r é 1,2 metro. 1,2. Então, o v vai ser 0,12 metros por segundo. Ou v igual a 12 centímetros por segundo. Ele quer em metro por segundo, essa resposta aqui mesmo. E ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também daquele PDF que eu deixei aqui embaixo para você dar uma treinada e uma revisada no assunto. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas, no grupo da sua sala. Eu sei que tá chegando uma provinha aí e esse assunto é bem recorrente, viu? Então, ó, aproveita, valeu!